Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje a gente vai falar sobre destaques. Destaques aqui no Instagram, né? Vamos entender qual é o papel deles, qual é a importância, quais são esses destaques que vocês precisam ter e também a forma correta de montar. Então a gente vai falar sobre esse pedacinho hoje do Instagram, que é extremamente importante para que a gente use a ferramenta de maneira completa, use todas as possibilidades que a gente tem e faça isso da maneira correta. Quem estiver entrando, por gentileza, me diga, me confirme se som tá bom, se imagem tá ok, e eu vou colocar aqui o assunto da nossa live de hoje, para quem chegar depois saber do que a gente tá falando. Deixa eu colocar aqui... Destaques, quais e como. Opa, e como. Esse corretor não me ajuda, minha gente. E como montar. Pronto. Vamos fixar. Boa noite. Retalhos, não sei o seu nome. Me fale seu nome para eu poder conversar contigo de maneira correta. E, pessoal, uma outra coisa importante, né? Essa live aqui, que eu faço toda quarta-feira, é para trazer conteúdo, é para trazer informação para vocês, mas também é um momento para vocês tirarem as dúvidas. É um momento para a gente conversar. Então, na medida que eu for explicando, na medida que eu for apresentando aqui toda a lógica dos destaques, tirem as dúvidas de vocês, tá? Saiam daqui com mais clareza e mais segurança para que vocês consigam colocar em prática o que a gente tá vendo, porque esse é o meu objetivo. Toda vez que eu faço uma aula na segunda-feira lá no YouTube, ou que eu venho aqui na quarta-feira trazer um passo a passo, trazer uma informação, trazer um conteúdo, é para conversar com vocês. É para tirar dúvidas específicas e principalmente é para que vocês saiam daqui conseguindo dar mais um passo, executar mais uma ação para usar as redes sociais da maneira correta. Combinadíssimo? Então, fiquem muito à vontade. Obrigada, que som tá bom, que tá tudo em ordem. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe o que é destaque? Sabe exatamente do que eu tô falando quando eu falo em destaques do Instagram? Todo mundo sabe? Ah, Lilian. Ah, é você, Lilian, que entrou pelo outro perfil. Ah, agora sim. Todo mundo sabe o que é destaque? Destaque são aquelas bolinhas, né, que fica... Quando a gente tem o nosso perfil no Instagram, a gente tem a descrição da bio, e tem aquelas bolinhas que ficam ali embaixo da descrição da bio. Antes da gente entrar no feed, que é onde tem as fotos, aquela relação de bolinhas são os destaques. E a gente encontra pessoas que não utilizam nada de destaque, não tem nenhum destaque. A gente tem outras pessoas que baixam tudo para destaque, então acreditam que tudo que botam nos stories tem que vir para os destaques, e aí deixa de ser destaque, porque a gente tem que colocar ali informações importantes para o nosso público. Então a gente tem que tomar cuidado para não tacar ali tudo ali dentro, porque nem tudo é para ser colocado como destaque. E tem outras pessoas que até utilizam os destaques corretos, quais devem ter, mas constroem eles de maneira inadequada. Então isso prejudica o quê? Prejudica nas tuas vendas, prejudica o ganho de seguidores, né? Faz com que as pessoas não entendam direito o que você é. Por quê? Pensem aqui comigo, tá? Vamos começar entendendo, antes de a gente entender quais são e como montar, vocês precisam ter em mente qual é o papel dos destaques no perfil do Instagram. Eu tenho a descrição da minha bio. A descrição da minha bio, ela tem um espaço muito limitado. São pouquíssimas as palavras que eu consigo colocar ali. Eu não consigo colocar todos os detalhes de quem eu sou, todos os detalhes de quem eu atendo. Eu não consigo colocar todas as informações, de repente, de formação, muito menos de todos os serviços que eu tenho. Ela tem um espaço muito limitado. Então, a bio, ela tem o trabalho, o papel dela é despertar o interesse das pessoas para que elas queiram saber mais sobre nós,
que elas entendam exatamente, né, de que mercado ou de que serviço a gente está falando, mas que queiram saber mais sobre nós. Aí eu tenho essa descrição. Depois dessa descrição, eu tenho o feed, certo? Daí vocês vão dizer assim, mas as informações podem estar no feed. Só que o feed, ele vai mudando. A gente está atualizando ele o tempo todo, né? Toda semana a gente está colocando informações novas no feed. E os destaques, eles vêm com o papel de complementar a descrição da bio. Esse é o papel deles. Complementar a descrição da bio para que quem está chegando no teu perfil entenda exatamente quem você é, por que você faz o que você faz, o que você vende, para que essas pessoas tenham informações mais completas de você. Para quê? Para que elas queiram continuar te seguindo e até mesmo algumas para que elas já comprem de você. Porque muitas pessoas podem chegar no teu perfil já prontas para comprar e outras não. Então, sempre que vocês vão criar os destaques, vocês precisam ter em mente isso. O papel dele é complementar a descrição da bio para que as pessoas que estão chegando no meu perfil tenham mais informações. Esse é o papel dos destaques. Operacionalmente, como que eu faço os destaques, tá? Eu acredito que a grande maioria sabe, mas muitas vezes o óbvio precisa ser dito, né? Um destaque, para eu criar ele, eu preciso fazer uma publicação no meu story. Então, eu subo o material para os stories. E quando eu subo o material para os stories, no cantinho inferior aqui da direita, fica uma opçãozinha de destaque. E eu clico ali e eu posso criar um destaque novo ou eu posso ir atualizando um destaque que eu já tenho. Essa é a forma operacional de fazer. Então, obrigatoriamente, para ir para os destaques, precisa passar pelos stories. E como vocês sabem, os stories têm 24 horas de vida. Então, o destaque foi criado para isso, para que você pegue uma informação importante que está lá nos stories, que complemente a tua bio e você mantenha ela ali de forma permanente. E a grande pergunta é, quais são os destaques que eu preciso ter e quais são os destaques que eu posso ter? Todo mundo aqui já utiliza destaque? Vocês têm clareza de quais são importantes e quais seriam interessantes? Porque isso é diferente, né? Existem alguns que são obrigatórios, que você, se não tem ainda, precisa providenciar ainda essa semana. E tem outros que são interessantes, porque eles te ajudam. E a gente também pode ter alguns destaques que são temporários. E eu vou explicar em detalhes cada um desses. Então, aqui comigo, peguem papel e caneta, anotem isso, para depois vocês poderem construir da maneira correta e construir os corretos. E tirem dúvidas, conversem comigo, não me deixem aqui falando sozinha. Quem já tentou fazer live sabe que é desafiador abrir essa câmera aqui e ficar conversando, né? Se vocês interagirem, o nosso papo flui melhor, fica mais gostosinho e vocês saem daqui com as dúvidas sanadas. Então, vamos lá. Vamos começar por quais são obrigatórios. Se o papel dos destaques é fazer com que as pessoas me conheçam melhor e queiram continuar me seguindo e até mesmo comprar de mim, os destaques obrigatórios são quem eu sou. É muito importante a gente ter um destaque que se chame quem eu sou ou comece por aqui, que ele vai contar o quê? Ele vai contar quem é você, a tua história. Se lá na bio você tem um espaço muito reduzido para colocar que você é uma especialista em tal assunto, aqui no destaque é onde você pode contar a tua história. E qual é a história que você tem que contar aqui? Qual é o conteúdo que precisa ter nesse destaque de quem eu sou? Você precisa começar, para pensar em escrever, pensar assim, essa informação precisa interessar ao meu cliente. Precisa despertar o interesse dele para que ele leia até o final. Então ali você vai colocar as informações de qual é o que você faz primeiro, né? Aquela velha questão assim, quem você ajuda?
E ajuda a fazer o quê? Então, você é uma especialista no quê? Você faz que tipo de serviço? Qual transformação você oferece? Essa é a primeira mensagem que eu preciso deixar clara ali no meu destaque. E aí, eu começo a contar a historinha do que me trouxe até aqui. Qual é a história que me faz trabalhar com o que eu trabalho hoje? Então, sei lá, desde criança você amava bordados? Ou não, você era a executiva do escritório que teve um burnout e de repente se encontrou na questão do artesanato e decidiu transformar aquilo no negócio? Você sempre teve uma paixão por ensinar e por isso desenvolveu treinamentos? Então, por que você faz o que você faz? Qual é a história que te trouxe até aqui? De maneira resumida, tu não vai contar toda a tua jornada que foi desde lá de não sei quando, mas de maneira resumida, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com marketing. Desde que eu estava na universidade, eu saí, fui fazer meu estágio e eu caí no marketing. Não era meu sonho, eu me apaixonei por marketing. Desde então, todas as minhas experiências de trabalho foram nessa área. Eu fui me especializando cada vez mais, sempre no marketing de serviços, que é muito mais desafiador, até o momento que eu fui trabalhar em uma agência e eu percebi que se eu estava lá tocando o negócio dos outros, eu podia tranquilamente tocar o meu negócio. Isso me trouxe até aqui, a montar a minha agência e a fazer o que eu faço hoje. Então, você precisa contar de maneira muito resumida, o que te trouxe até aqui. O que você precisa contar também é o que te qualifica para fazer o que você faz. Então, tem algum treinamento técnico? São anos de experiência, anos de vivência? Tem uma relação de treinamentos ou de formações? Porque uma coisa é como eu cheguei até aqui. Qual foi a história que me trouxe para esse momento fazendo o que eu faço hoje? A outra informação é o que me qualifica para fazer. Porque lá na bio eu não consigo colocar todos os meus cursos, todas as minhas formações. Também nem no destaque eu preciso colocar todos, né? A gente tem que olhar aqueles que fazem mais sentido, que trazem mais autoridade, que embasam melhor aquilo que você está fazendo hoje. Porque ao longo da vida a gente pode tendo várias experiências. Então, esse é o momento de quem é você. Qual é a tua história? De maneira resumida. Então, esse é o primeiro destaque que tem que ter. As pessoas precisam te conhecer. E aí eu vejo, quero falar um pouquinho do erro para vocês tomarem cuidado, tá? Eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo esse destaque de quem eu sou num formato muito de currículo. Vão lá e só colocam, tipo, as experiências profissionais, as formações que tiveram e esquecem de contar essa história. Como se fosse uma história mesmo. Do porquê que eu cheguei até aqui, de como eu cheguei até aqui, né? Que é do porquê eu faço o que eu faço e o que me qualifica para fazer o que eu faço. Esse é o primeiro. O segundo destaque, que é obrigatório, é assim extremamente importante, é o destaque que fala dos teus serviços. Então, muitas vezes, se você tem, por exemplo, uma única mentoria, você pode fazer esse destaque dessa mentoria específica. Agora, vamos supor, alguém colocou aqui, eu trabalho com bordados. Vamos supor que tu tem uma loja de moda, que você trabalhe com bordados, ou que você tenha vários produtos, vários serviços. Você trabalha numa clínica, você tem uma clínica de estética, ou você tem um salão de beleza, né, que tem vários serviços. Você pode, e eu vou apresentar de duas formas isso, tá? Então, assim, se você tem você vai criar o destaque daquele serviço que você tem. Se você trabalha num tipo de negócio que você tem muita coisa, você vai ali e vai apresentar a essência do teu serviço. A essência do teu serviço. Então, vamos supor que eu trabalhe com bordados. Bordados, eu posso fazer bordado para roupa, eu posso fazer bordado específico para criança, eu posso fazer bordado que é específico para cama, mesa e banho,
Existem várias formas de fazer bordado, concordam comigo? Então, se eu tenho várias peças que eu vendo, eu posso fazer essa apresentação do meu serviço resumindo que eu trabalho com bordado para cama, mesa e banho. Posso especificar para lençol, toalha de banho, toalha de rosto, toalha de cozinha. Eu posso colocar de maneira mais geral. E qual é o ponto importante aqui? Qual é a técnica que eu utilizo? Qual é o meu diferencial? O meu diferencial está na customização, o meu diferencial está na matéria-prima, meu diferencial está numa técnica específica que traz mais durabilidade, que traz mais beleza, ou eu faço aquilo de maneira que é quase uma obra de arte, né? Que assim, a beleza é predominante. Qual é o teu diferencial? Então, eu não preciso necessariamente, nesse destaque dos serviços, nesse exemplo do bordado, colocar ali, né? Meus serviços, toalha bordada, lençol bordado. Não, eu vou colocar que os meus bordados são para cama, mesa e banho, como especifico ali alguns exemplos e falo da técnica, falo dos diferenciais. É isso que eu vou colocar ali. Eu tô apresentando de maneira macro o meu portfólio. Se eu sou de um salão de beleza, eu também posso fazer a introdução falando que aqui no meu salão de beleza a gente trabalha com as áreas, ou melhor, que aqui no meu salão de beleza a gente prioriza tal item. O que você prioriza no teu salão de beleza? Um atendimento de qualidade? Um serviço completo? Você é especializado em cabelo? Você oferece tudo e mais um pouco? Ali no teu serviço você tem profissionais qualificados ou os produtos são de primeira linha? Ou você é um salão mais acessível? Ou você é um salão mega exclusivo? Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. E cada um é de um jeito. Então você pode apresentar de maneira macro, primeiro, como você trabalha. E aí você pode ter ali a lista dos serviços. Então, cabelos. Quais são os serviços relacionados a cabelo? Aí, unhas. Sei lá, se você tem unha tradicional, se você tem manicure, pedicure, unha em gel, unha acrílico. Se você tem spa dos pés. Você pode ter falando sobre isso. E pode ter lá outros, né? Vamos supor que você faça maquiagem, faça cabelo especial para festa, faça atendimento a domicílio. Então, você tem que apresentar os seus serviços. Se você trabalha com consultoria, com contabilidade, você pode apresentar ali de maneira macro qual é a tua forma de trabalhar. Qual é a tua forma de trabalhar? Eu preciso entender o que você vende. E você também, por exemplo, comigo, eu tenho a mentoria Marketing Pro, eu tenho o curso do ChatGPT, eu tenho um destaque para cada um deles. Por quê? Porque eles são produtos muito distintos. Então, lá na minha apresentação, eu conto quem eu sou, conto a minha história, falo lá no que eu ajudo e eu tenho um destaque para cada um dos meus serviços. Esses destaques são obrigatórios. A pessoa, quando chega, ela tem que ter clareza. Muitas vezes eu vou fazer análise de perfil e eu não consigo entender o que a pessoa vende. Eu não consigo encontrar quais são os serviços que essa pessoa tem. Por quê? Porque não está nos destaques. Porque muitas vezes não tem link na bio. Pode até estar em algum post, mas esse post pode estar lá para baixo. Então, quando eu faço análise, esse é o meu primeiro olhar. Poxa, eu cheguei aqui, eu consigo entender exatamente quem é essa pessoa, com quem ela quer falar e o que ela vende? Depois que acabar a live, olhem para o perfil de vocês. Ou peçam para alguém olhar, né? Um amigo ou alguém que não conhece tão a fundo o que você faz. Se ele consegue entender o que você vende, o que você faz. Então, esses são dois destaques. Quem eu sou, que pode ser eu comece por aqui, ou quem eu sou de fato. E o que você vende, quais são os teus serviços. 2 obrigatórios. O terceiro
obrigatório, e são 3 os obrigatórios, é o de depoimentos de clientes. São os feedbacks, a chamada prova social, que serve para quê? Todo mundo fala assim, não, rede social para mim não funciona. O que funciona mesmo é o boca a boca. Agora eu pergunto para vocês, se Maria conta só para Joana que a tua clínica de estética é boa, que o teu consultório é bom, que o teu salão é bom, ela tá contando para uma pessoa. Agora, se Maria te manda uma mensagem no WhatsApp falando que amou o atendimento, que o cabelo ficou maravilhoso, ou que a massagem tá surtindo um efeito maravilhoso, e você coloca isso nos teus destaques, e que entrem no teu perfil, vou jogar muito baixo, tá? Bem baixo. Que entrem no teu perfil 10 pessoas por semana. 10 pessoas por semana. E vejam aquele depoimento da Maria. Não surte muito mais efeito do que Maria contar só para Joana? Esse é o papel dos depoimentos. É a gente usar o benefício do boca a boca, só que de uma forma mais ampla. Então, todo depoimento que vocês recebem de um cliente, e pode ser um depoimento, quando eu falo depoimento, não pensem só em depoimento formal. Muitas vezes vocês recebem um direct, vocês recebem um e-mail, vocês recebem uma mensagem no WhatsApp de alguém falando que amou tal produto, que adorou o atendimento, que ficou encantado com o serviço, que tá vendo o efeito da técnica lá que você tá utilizando, que já tá percebendo os resultados. Isso tudo é depoimento. Isso tudo é depoimento. E o que a gente deve fazer com tudo isso? A gente deve tirar print, a gente deve riscar ou cortar o nome da pessoa, a gente deve subir nos stories e criar um destaque de feedback de clientes, um destaque de depoimentos e ir baixando nesse destaque de clientes. Todo mundo aqui tem um destaque sobre isso? Se eu entrar no perfil de vocês, eu vou encontrar esses feedbacks dos clientes? Eu vou encontrar pessoas falando bem de vocês? Isso, minha gente, tem muito mais peso. É muito mais relevante esse print, que muitas vezes pode nem ficar lá muito bonitinho, do que aqueles vídeos mega armados que parecem super decorados de depoimento. Pode ser um vídeo também? Pode. Só que eu sei que muitos de vocês enfrentam desafios de um cliente gravar um vídeo agradecendo. É mais difícil. Eu sei que é. É para mim e é para vocês. Agora, quantos elogios vocês já receberam no último ano? A gente está em setembro, 9 meses se passaram. Que vocês tenham recebido um elogio, por mês, no direct ou no WhatsApp. Onde está esse elogio? A Tati Bordados colocou que não tem esse destaque dos depoimentos. Daí pensa, voltando lá para a origem, a pessoa chegou no teu perfil, ela leu a bio, se interessou, ficou curiosa, olha, que promessa interessante. Deixa eu entender quem é esse ser, deixa eu entender o que se vende aqui. E aí ela olha nos teus destaques, o quem é você, o que você vende e as pessoas falando bem daquilo que você vende. Faz diferença ou não faz? Me contem. É diferente, né? De eu entrar num perfil que tem ali 2 frases na bio e eu não consigo entender direito o que a pessoa vende. Não faz? A Tati, tira uma dúvida, fazendo um favor. Quando eu criar os destaques colocando os elogios, eu tenho que tirar os que coloquei na publicação? Não, tipo, o que tu quer dizer? Tipo, se tu botou no feed, é nesse sentido, Tati? Eu botei no feed e vou botar nos stories também. Não tem problema nenhum. Inclusive, eu recomendo que todo feedback que vocês receberem, vocês
coloquem nesse destaque e que, eventualmente, conforme vocês forem trabalhando ofertas, vocês tragam de volta os depoimentos, os melhores depoimentos, os mais fortes, para o feed. Não tem problema nenhum. Problema nenhum. Eles podem estar nos destaques, eles podem vir para o feed, tá? Sem problema. Faz muita diferença, né, gente? Faz muita diferença. Então, vocês podem ter nos dois lugares. Eu tenho muitos depoimentos que estão nos destaques, nas páginas de vendas e que, eventualmente, eles voltam para o feed. Sem estresse. De vez em quando eu uso no meio de uma sequência de story. De vez em quando eu uso num e-mail que eu encaminho. Muitas vezes eu utilizo numa mensagem de WhatsApp. Então, não tem problema a gente voltar a utilizar. O que a gente tem que tomar cuidado? Se esse depoimento veio de forma espontânea no WhatsApp, você pode perguntar para o teu cliente se você pode utilizar aquilo, se você pode divulgar aquilo no Instagram. É importante ter o ok dele. Mas euzinha, em 99% das vezes, tá? Eu simplesmente tiro o print e risco ali, coloco um emojizinho na cara, risco o nome ou corto para tirar o nome e a foto da pessoa e coloco só o depoimento. É muito importante que a gente utilize muito mais o print, ele é muito mais fidedigno. Quem participou aqui de outras lives e outras aulas que eu falei do Google Meu Negócio, né? O Google Meu Negócio é uma ferramenta maravilhosa para a gente captar depoimento e avaliação. O que tá lá no Google Meu Negócio, semanalmente ou mensalmente, você tem que tirar print. Aquelas avaliações que estão lá, os depoimentos que estão lá, tire print e traga para cá também. Tenham sempre isso em mente. Não é só criar conteúdos, é distribuir esses conteúdos também. Isso é muito importante. Eu sempre tenho que pensar o que eu vou criar e o que eu vou distribuir. Mas, saindo agora, esses três são obrigatórios, certo? Agora a gente vai para os opcionais. Quais são os opcionais que eu posso ter? Então, por exemplo, se eu posso ter lá do meu serviço unificado, isso é obrigatório, de maneira mais resumida, e eu posso ter todos os serviços abertos, cada um numa bolinha. Então, vamos pegar uma clínica de estética como um exemplo, ou uma clínica odontológica também pode ser, mas vamos pegar uma clínica de estética. Eu posso ter ali um destaquezinho com tratamentos para celulite e apresentar os procedimentos que eu tenho para celulite ali dentro. Ou eu posso ter apresentando, vamos pensar, Botox. Eu posso ter um destaquezinho apresentando Botox, falando para que ele é indicado, botando uns casos de antes e depois, falando quando é recomendado. Eu posso ter uma mini oferta do Botox ali dentro. E eu priorizaria, se eu fosse montar hoje de uma clínica de estética, eu priorizaria montar esses opcionais, talvez dos procedimentos que são mais complexos, que são pouco conhecidos. Então, isso você pode ter como opcional, um detalhamento. Um outro que é opcional, vamos supor que eu seja um restaurante. Eu posso ter ali um destaquezinho que ele é opcional e é volante, que é da promoção do dia. Se eu trabalhar com promoção do dia. Se eu sou de uma loja de perfumes ou de acessórios, eu posso ter um destaque, que ele pode ser temporário, que é de lançamentos da semana. Ou posso ter as promoções da semana, os itens promocionais que estão ali. Eu posso ter, por exemplo, um especial do Dia das Crianças. Então, vamos supor que a Lilian, acho que tá aqui, né? Que trabalha com mesa aposta. Vamos supor que a Lilian resolva criar um jogo de mesa aposta especial para o Dia das Crianças. Seja para fazer um lanche da tarde, um café da manhã, um kitzinho de mesa aposta especial para o Dia das Crianças. Uma edição ilimitada. Ela pode colocar ali. Ela pode ter esse destaque temporário. Então, esses são destaques mais vendedores e temporários.
Um outro destaque que você pode ter é, por exemplo, se você tem uma ação frequente. Exemplo, toda segunda-feira eu faço uma aula gratuita no YouTube. Eu tenho um destaque falando dessas aulas. Por quê? Porque ela é uma ação recorrente que eu faço e é uma ação que eu faço para me relacionar e para vender. Então, para mim é importante que as pessoas que cheguem no meu perfil saibam que tem essa aula gratuita toda segunda-feira e se inscrevam para ela. Então, quando eu olho para os destaques e olhem isso para o negócio de vocês, pensem assim: quais são as informações relevantes que podem me ajudar a vender mais? Quais são as informações que eu realmente quero que se destaquem aqui no meu perfil? E aí eu posso ter um lançamento, eu posso ter a promoção da semana, eu posso ter os meus horários de atendimento. Se eu sou de um e-commerce, ou eu nem preciso ter um e-commerce, tá? Mas eu uso o Instagram para vender algo que precisa de entrega. O que seria muito importante eu ter? Eu precisaria ter ali as questões de principais dúvidas que as pessoas têm. Quanto tempo de entrega, região de entrega, política de devolução. Eu posso ter as principais dúvidas. Eu posso ter também, vamos supor que eu trabalhe com algo relacionado à moda. Eu posso ter um item de tendências. Então, a gente vai entrar agora na primavera, né? Primavera, verão. Se eu sou de uma loja, eu já vou criar um destaque das tendências primavera-verão. E depois, lá na frente, eu vou mudar para outono e inverno. Eu posso trabalhar os destaques dessas diversas maneiras. Por quê? Eu vou ter um trabalhão fazendo um destaque. Não. Porque isso tem que fazer parte lá da tua estratégia. Então, eu vou voltar, por exemplo, da promoção da semana. Vamos supor que eu trabalhe com semi-joias e eu fiz uma seleção de peças que naquela semana estão em promoção. Eu vou apresentar essa sequência de peças nos meus stories, correto? Se eu só apresentar nos meus stories e a oferta dura a semana toda, 24 horas depois ela saiu do ar. Ela já não tá mais no ar. Morreu. Mas se eu baixar elas para os destaques, elas vão ficar ali a semana toda em destaque. Quem chegar naquela semana, quem entrar no meu perfil naquela semana, vai ver. Quando eu for fazer lá de novo, eu posso simplesmente subir de novo os mesmos stories, que eles estão salvos ali. Eu posso fazer um story chamando a pessoa para clicar no destaque. Eu posso fazer um story pedindo para a pessoa falar, eu quero conferir, e eu mandar o link do destaque para ela, no direct. Consegue entender a diferença, a lógica e como utilizar? Me contem. Tiveram boas ideias? Ou não? Ficou claro, minha gente? Faz muita diferença a gente ter, né? Faz muita diferença. A gente ter esses destaques faz toda a diferença. Então, assim, meu conselho para vocês é: organizem primeiro de tudo esse quem é você. Organize esse em primeiro lugar. A tua apresentação. Comece por aqui. Uma apresentação mesmo. Mas monte essa apresentação, minha gente, de uma forma vendedora. Quase como se fosse uma mini narrativa de posicionamento, um pitch de vendas. Monte esse segundo dos depoimentos e monte o terceiro da apresentação dos serviços. Mesmo que você tenha muitos serviços, muitas coisas, por exemplo, se você tem uma loja, não tem o porquê você ter lá o destaque com todos os itens da loja. Não, mas qual é a essência da tua loja? Qual é a essência? Eu vou encontrar que tipo de peças? Eu vou encontrar roupas para toda a família? Tua loja é mais acessível? São roupas para o trabalho? São roupas femininas? É plus size?
Que tipo de material eu tenho? Você tem? Então, faça uma apresentação da essência do teu negócio. E trabalhe com esses mais voláteis, que são o da novidade, novidades da semana. Né? Eu não preciso nem falar em promoção, muita gente não trabalha com promoção. Fale das novidades da semana. O que você quer colocar em destaque? Sei lá, se eu tivesse uma loja, hoje, eu teria um destaque que seria inspirações da semana. O que eu faria no Inspirações da Semana? Eu olharia para as peças que eu quero vender, que faz mais sentido eu vender naquele período, montaria ali algumas combinações, colocaria nos stories e subiria ali no destaque. Faria disso uma editoria fixa. Toda semana eu tenho inspirações. Por quê? A mulherada vê uma peça, se ela vê a peça solta, não sei, né? Tu pode até, puxa, queria muito uma saia dessa cor, desse tipo. Agora, se ela vê a peça num look, que aquilo inspira ela de alguma forma, ela pode comprar o look inteiro, ou pode lembrar de uma roupa que ela tem em casa e queira comprar. Posso fazer isso com combinação de semijoias. Posso fazer isso com maquiagens. Deixar ali as inspirações da semana. E toda semana eu atualizo na segunda-feira. Vira uma sequência de story, vira uma editoria de relacionamento, que ajuda a vender. E já coloco ali nos destaques. Entendem? Nessas coisinhas... Por isso que eu falo, sempre olhem para o Instagram. Sempre olhem para o Instagram como uma ferramenta de comunicação e vendas. Não se perguntem nunca, e o que eu vou postar essa semana? Não é essa a pergunta. A pergunta é, que ações eu vou fazer aqui no Instagram essa semana? Que conteúdos eu vou trazer aqui para o Instagram essa semana? Que vão me ajudar a vender mais. Esse é o olhar que a gente precisa ter, certo? Então, organizem os destaques. E, para quem quiser organizar os destaques com mais facilidade, pautado no interesse dos clientes, construir uma apresentação mais vendedora do seu serviço, uma narrativa mais completinha, mais interessante, mais inspiracional ou mais vendedora, digita aqui nos comentários máquina, que eu vou te enviar todo o detalhamento do curso do ChatGPT que eu construí. Dentro desse curso ele não é para estudar, ele é para aplicar. Você recebe scripts prontos para mapear teu público, para criar sequência de stories, para criar teus posts, para criar uma apresentação extremamente vendedora do teu serviço, para criar roteiros de vídeos, para criar mensagens para o WhatsApp de vendas. Então ali você encontra todos os roteirinhos prontos, os scripts prontos. Mas tem um ponto muito importante aqui. Não é um script padrão que todo mundo vai utilizar o mesmo. Ele é um script que treina os assistentes do ChatGPT para eles ficarem especialistas no teu negócio. Então ele não vai criar um post genérico, uma sequência de stories genérica, uma apresentação genérica igual para todo mundo. Ali dentro você recebe o script e uma aula onde eu mostro o que você precisa mudar para que ele faça aquele conteúdo respeitando o teu perfil, colocando a essência da maneira que você trabalha, destacando os teus diferenciais, para tornar aquele conteúdo como se fosse realmente um conteúdo elaborado por um social media. Certo? Então, quem quer mais facilidade? Quem não quer ficar perdendo tempo e quem quer materiais melhores, porque, cara, com esse curso tu consegue construir os posts do mês inteiro, numas 3 horinhas ali sentado, nem isso, depois de um tempo até menos. Digita a máquina, confere os detalhes, qualquer coisa vocês podem me chamar no direct que eu tiro as dúvidas de vocês. Gostou, Karina? Que bom que você gosta das minhas explicações, fico muito feliz mesmo. O objetivo aqui, minha gente, é simplificar, é descomplicar. Eu tenho, assim, isso é meu, da vida, né? Assim, vamos simplificar, vamos ser o objetivo.
E eu tenho um outro foco também, que é conversar com vocês não só sobre redes sociais, né? O papo não é sobre Instagram, o papo é sempre sobre o negócio de vocês. Estratégias de comunicação e vendas do negócio de vocês. Porque o Instagram é uma ferramenta. É uma ferramenta. Quando vocês viram a chavinha e começam a pensar em ações de comunicação e vendas usando essa ferramenta, o jogo vira. Vira completamente. Certo? Apliquem, depois me contem como ficou, se deu certo. Quem quiser facilitar, digita a máquina, acessa o curso do ChatGPT, ele é maravilhoso. Eu uso muito aqui. E olha que assim, eu tenho uma facilidade muito grande para escrever páginas de vendas, para escrever post, para ter ideias de conteúdo. É algo que eu realmente tenho facilidade, porque eu também trabalho com isso minha vida toda, né? Mas eu tenho muita facilidade. Mesmo assim, eu uso o ChatGPT para facilitar, para agilizar, para ficar mais rápido. E depois eu só refino, reviso. E o que eu entreguei para vocês é uma inteligência pautada em quem trabalha com marketing, que sabe fazer o pedido correto. Então isso é muito importante, né? A gente saber fazer o pedido para o ChatGPT. Botar as especificações certinhas de como a gente trabalha para que esse material venha à nossa cara. Então, apliquem e eu espero vocês segunda-feira no nosso aulão de toda segunda e quarta-feira que vem aqui na nossa Quarta Pro. Um beijo, boa semana, tchau!